Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rogério Godoy e eu vou começar o curso de Introdução ao C Sharp. Se você fez o download do Unity 3D e já fez a instalação do Visual Studio, então você já pode entrar nessa aula, aqui eu vou explicar para você como você cria um projeto no Unity, no hub do Unity. Então, vou começar criando um novo projeto. Então você vem aqui no Hub, né? Hub 35 3.50. Aí você clica no New Project e você vai criar uma 2D URP, Universal Render Pipeline. Então você vai criar um arquivo uma template, né? Neste formato. Então você vai colocar o nome do projeto aqui e geralmente é bom escolher um nome bem específico, por exemplo, tutorial 1 ou script 1 ou alguma coisa assim, para você sempre lembrar que é aquele aquele arquivo que você fez, né? Aquele tutorial que você fez. E eu costumo colocar como Game Dev 1, Game Dev 2, Game Dev 3 e assim por diante. Como eu já tenho instalado, eu não vou precisar instalar. Então é só você clicar aqui e clicar novo projeto. Bom, abriu a template, né? Então eu vou mostrar para você qual um jeito de formatar a janela para você trabalhar melhor. Então eu costumo usar 2 por 3. Essa é uma boa qualidade de visão para você poder trabalhar. E você pode também ampliar, né, para o tamanho maior para você trabalhar melhor. Então você vai ter essa visão do editor, né, que é aqui a janela que a gente vai trabalhar é a cena e aqui embaixo a gente vai trabalhar o game, tem a visão do game. Aqui ficam a hierarquia de toda a cena, então a câmera, a luz, tudo fica aqui nessa janela. Essa janela é do Acids, né? Aqui a gente coloca, é onde tem as cenas, objetos, modelos, tudo que você vai criar no game. Aqui são a, li- a biblioteca de todo o que a gente vai usar, que a gente tem, né, que está instalado. Se você não tem, é bom instalar. Então, por exemplo, umas coisas que você vai precisar instalar, você vem aqui por isso que é bom cadastrar na Unity também, para você poder receber updates e assim por diante. A primeira coisa que você vai fazer é você vem aqui no Window, Package Manager, clica nele e você vai instalar o Sprite, né? Então você procura por Sprite, você vai baixar exatamente, vai baixar fazer o download desse 2D Sprite. Então você vai unlock e instala ele. Ele vai precisar instalar. Então você instala esse 2D Sprite, tá? Então ele vai ficar no Unity Registry e você vai precisar dele para você poder manipular as imagens 2D dentro do game. Então depois que você fez esse download, geralmente eu mudo isso aqui para visualizar melhor onde eu estou trabalhando, né, dentro do Asset, né, são os settings e as cenas. Então aqui eu vou criar uma nova pasta e vou chamar ela e vou criar outra pasta chamada script.
Essas duas pastas nós vamos usar para colocar os scripts. Então, sempre que você for criar um script, ele vai, você vai ter que dar um nome para ele. Então, você vai clicar dentro da pasta e você vai criar um script. Então, nós vamos chamar esse primeiro script de GameDev 01. Game. Você pode colocar letra maiúscula ou minúscula, mas eu geralmente uso assim, GameDev 01. Toda vez que você for renomear, por exemplo, se você não renomear, por exemplo, se você tiver aqui ele está criando, ele está criando o script. O que acontece? Toda vez que você for renomear, você tem que renomear a parte dentro do script também. Então, por exemplo, se você for renomear, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, o script. Demora um pouquinho para carregar, né? Esse é o Visual Studio. Então, toda vez que você clicar no Visual Studio, ele vai abrir essa janela. Deixa eu ajeitar ela para aqui dentro. Toda vez que você for trabalhar com. Se você for renomear, você tem que renomear aqui dentro também. Não adianta só renomear do lado de fora, senão você vai dar erro. Então, toda vez que, por exemplo, se você quiser mudar um nome aqui dentro, você tem que mudar do lado de fora também. O arquivo do lado dentro da pasta script. Geralmente, ela já vem com a formatação aqui, né? Que o public class seria na verdade a gente vai trabalhar com classes, né? E essa é a primeira classe, então ela vai trabalhar toda vez que você for trabalhar com classe, você vai usar, por exemplo, o nome de sua classe, dois pontinhos, monobehavior. Toda vez que você for trabalhar com monobehavior, você vai ter, é importante você entender que ele só vai funcionar no Unity. Se você tirar o monobehavior, ele já não funciona mais no Unity. Ele é um arquivo só classe. Ele é um arquivo de classe. Como a gente vai estar trabalhando no começo só com scripts, por exemplo, não muito avançado, né? Então a gente vai trabalhar desse jeito, sem exagerar, sem fazer. Eu quero que você entenda primeiro como é que funciona o, a Unity. Então ele já vem declarado essas direções por exemplo, são name class, né? São name spaces. Esses namespaces já são declarados, todos eles têm a ver com Unity. Se você tirar, por exemplo, se você for trabalhar com aqueles interfaces do Unity, você vai ter que colocar outro namespace, entendeu? Então, no caso é Unity Engine e UI. Então, só para não complicar, eu vou explicar vou dar uma pequena introdução para você de quais são as variáveis que a gente vai usar aqui no Unity. A primeira variável que a gente vai usar, geralmente ela é colocada antes desses voids aqui, ó, tá vendo? Void update e void start. Então, as primeiras variáveis que a gente vai usar é a int. Então, toda vez que você for declarar, você vai declarar public int e depois você coloca o nome da sua variável, tá? Ela tem um nome, ela precisa de um nome. Toda variável precisa de um nome específico para ela. Tem que ser diferente das outras. Então, vou colocar como número. Então, você vê que eu não coloquei acento no. Geralmente, não. Nas declarações, você não precisa colocar acento, porque é tudo em inglês. Então, essa é uma
é uma variável int, que é um número, tá? Então ele é um número negativo e positivo. Então todos os números negativos e positivos serão int. Então você vai entender que cada toda vez que você for declarar uma int, vai ser um número ao um ao 100, por exemplo, tá? Então essa é uma int, tá? Então toda vez que você for usar número inteiro, né, ele já está dizendo int inteiro. Ele é o número 1 ao 100 e negativo também, e pode ser negativo, então pode ser -1, entendeu? Também é válido. Zero também, zero. E a gente vai explicar com o tempo, você vai entender como usar essa variável int, entendeu? Ela pode ser privada e pode ser pública. Então, toda vez que você for declarar ela privada, ela já tem que ter, ela não precisa ter exatamente private, né? Se eu for declarar ela private, então ela vai ser número 2, só para diferenciar, né? Então, como ela vai ser um número privado, então ela não, ela só vai ser usada dentro desse script, tá? Ela não pode ser usada em outros scripts. Já a public int você pode usar ela desde que você referencie, desde que você tenha uma referência dessa classe. Então, por exemplo, se você for criar uma outra classe em um outro script, você vai ter que colocar uma referência a este script aqui, essa classe. Tá? Então, você pode usar ela. Aqui você só pode usar essa private int dentro desse script. Existem outras variáveis também, então eu vou mostrar mais ou menos. Existe uma variável que é importante que a gente vai usar bastante, que é geralmente eu uso assim, por exemplo, eu vou usar uma, uma variável bool que ela é sempre falsa ou verdadeira. Ou ela é falsa ou é verdadeira. Falsa ou true. Opa, escrevi. Ou true. Então ela chama uma variável booleana, né? Que é, você já deve ter ouvido falar, né? Então ela só tem dois valores, que é o falso e o true. Tá? Então você pode usar a gente vai usar muito essa variável. Existe outra variável importante também que a gente usa bastante, que é public string. String nome, porque já existe alguma coisa, algum outra função com name, então a gente usa nome, tá? Para diferenciar, porque já existe quando eu coloco name aqui, ó, ela já existe uma outra, tá vendo que aparece essa ondinha embaixo? Ela já existe, então você pode ter muito erro com isso. Então, presta sempre atenção. Essa variável name, ela já existe, entendeu? Então não pode usar. Então você coloca diferente. Então coloca nome. Tá? Então é uma variável que vai ter sempre um texto. Então é João, João, só texto. Então essa é bem importante, porque você pode usar sempre quando você for usar ela, você vai usar
ela entre aspas, né? Sempre entre aspas, porque é o texto sempre entre aspas. E você vai usar quando você for fazer alguma referência dela, você vai usar esse formato. Texto sempre entre aspas, e é o nome de alguma pessoa, o nome de um texto, alguma coisa assim, um texto específico, né? E você pode usar ela também como uma variável para poder referenciar alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer um game que você vai precisar de água e você quer referenciar a água, então ela pode ser um string, água, sempre você vai usar e ela vai ser você pode usar ela em outras variáveis, como toString. Você pode usar a variável, o nome dentro dessa toString. Você pode converter uma variável que não é string para uma variável que é string, entendeu? Mas isso é mais para frente. Existe também a variável junto. Eu sempre coloco a variável float, que é importante. Então, você é public. Então, a public float, geralmente, quando a gente usa float, ele é um fracionado, tá? Então, toda vez que você for usar, ele vai ser, ele vai ser sempre esse número, 0,2, 0,2, né? 0,2, 0,2. E sempre que você coloca, sempre que você for usar float, você coloca um F no final. Essa é o formato dessa int, né, dessa float. É sempre 0,2f. Tá? Se você não colocar o f, ela vai. Então ela pode ser negativa também e pode ser positiva. é, Pode variar de zero até. Então, você pode usar até 0,100, 0,100, né? 0,100. Sempre, nunca esqueça de colocar o F no final. Outra variável que a gente usa bastante é o public. O GameObject já é uma variável dentro da Unity, ela é específica da Unity, para você reconhecer um objeto ou um transform que existe dentro da Unity. Pode ser um quadrado, um cubo, pode ser um transform, pode ser qualquer coisa que tenha física, que ele é quadrado, que ele é, por exemplo, uma porta, uma arma, qualquer coisa assim. Esse é muito importante você entender esse daqui como se fosse um objeto que geralmente a gente trata ele como um prefab, tá? Então ele pode ser um prefab. Então existe diferença, existe o prefab também, né? Que na verdade ele é um modo de você fazer o objeto não você poder fazer o objeto repetidas vezes sem precisar criar ele novamente, entendeu? Ele já é um objeto criado e você pode usar ele repetidas vezes, por exemplo, por exemplo, um tiro de um canhão, tiro de um revólver, por exemplo, objetos que caem, por exemplo, que nem neve e coisas assim, efeitos especiais. Então você pode usar o prefab. O prefab é também uma variável dentro do Unity. Ela é específica do Unity. E também tem o transform. O transform já é diferente. O transform não é igual ao prefab. O transform já é um quadrado, por exemplo, que não é um prefab. O prefab ele você pode repetir várias vezes. O transform já não pode repetir. Ele é único. Então ele vai ser único
dentro da cena que você está trabalhando. Então, existe dois, e você pode tanto usar o transform com um T maiúsculo, como você pode usar o transform com um T minúsculo. Então, você pode ter o transform com T minúsculo e o transform com T maiúsculo. O transform com T minúsculo ele é usado como uma referência ao transform. Só que, por exemplo, você vai usar ele dentro de uma função. Já o transform ele é uma referência do objeto que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você vai fazer uma caixa e ela não é um prefab, ela só é uma caixa, então você pode usar transform. Geralmente é para você poder movimentar o objeto, você vai precisar definir ele como transform. Então você pode usar público, você pode usar assim, public transform caixa. E você pode usar também o prefab, você pode também trabalhar, você pode usar esse objeto, então, public game object, objeto, pode ser um prefab. Não precisa ser necessariamente um transform, mas também pode ser também um transform. Agora, outra coisa muito importante que a gente usa no Unity é o vector. A gente usa, vou usar muito nos tutoriais esse Public Vector 2. Public Vector 2, ele, na verdade, ele é direção, tá? Ele é uma direção, por isso que eu coloquei direct. Então, por exemplo, você pode usar só no X e no Y. Ele é específico do X e do Y, tá? Toda vez que você for trabalhar com vector 2, ele é X e Y somente, tá? E existe também o public. O vector 3 é um diretor, uma direção 3D. Então você vai usar o X, o Y e o Z, tá? X. E você, o público, o vetor 3 você vai usar sempre usando esse tipo de característica. X, Y, formatação, né? Ele sempre vai ser assim. Então, geralmente sempre entre parênteses, né? X, Y, Z. Aqui também é entre parênteses X e Y, tá? Então, esses são os vectors X, Y, X, Y, Z. Você pode usar também outras variáveis. Então, a gente vai ficar só nessas daqui para a gente poder, para você entender primeiro como funciona o script, entendeu? Não adianta você querer trabalhar um script sem você conhecer essa base aqui, tá? Então, nós temos duas formas de você fazer uma variável. Ela pode ser pública e privada. Quando ela é pública, ela vai aparecer exatamente no. Eu vou salvar esse script. Então você vai ver que no programa, você vai ver no programa, eu vou colocar ele, eu vou criar um game object aqui e vou colocar esse script nele. Então, esse é um jeito de você colocar o script dentro. Você pode colocar na câmera, você pode colocar num objeto aqui dentro, entendeu? Então, eu vou criar aqui dentro, eu vou criar um empty, tá? Quando eu crio um empty aqui dentro, ele vai ser um game object, tá vendo? Ele é um transform. Isso aqui é um transform. Se você, por exemplo, aos pouquinhos você vai pegando a manha eu vou criar uma pasta e vou colocar nela prefab.
Então, toda vez que você criar um game objeto e você jogar dentro da pasta prefab, ele vai se transformar num game object, tá vendo? Ele fica azulzinho com essa forma desse quadradinho. Então, ele é um game object, é um prefab, tá? Tá vendo que ele ficou todo azul aqui, ó? Antes de eu fazer, se eu deletar ele aqui, ele vai mudar de cor. Então esse aqui é um prefab e ele é um prefab também. Então tudo que você fazer nele aqui dentro, ele vai afetar o prefab principal, que é esse aqui. Mas toda vez que você fizer uma modificação aqui, você tem que salvar ele em cima do que você já fez. Qualquer movimentação que você fizer nesse prefab, tá? Então eu vou adicionar esse game dev dentro do prefab, tá? Então o que acontece? Olha, ele vai criar dentro do prefab tudo que a gente, a configuração que eu fiz lá. Esse primeiro é um int, né? Então ele vai ser de 1 a 100, tá? O número fracionado, se eu colocar aqui, ele vai dar erro. Então geralmente é 0,6, sempre vai ter que ser f, né? Mas como ele tá aqui dentro, ele vai ser só 0,6. Mas no script ele tem que ter 0,6f. Aqui ele não precisa, porque ele não vai aceitar. Ele só aceita número aqui. Então, por exemplo, se você colocar um número aqui, ó, ele vai. E se você colocar uma letra, ele não entra, entendeu? Então, esse é um número fracionado. Sempre vai ser assim, entendeu? Se você colocar número que é inteiro sem ser fracionado, ele vai dar erro. E então toma sempre atenção que dá muito erro quando a gente usa número fracionado e número int, entendeu? Sempre muita gente erra nesse ponto. Então, às vezes você fica perdendo tempo lá descobrindo alguma coisa que está errado porque você colocou um número fracionado sem um f atrás, entendeu? Então é importante você colocar. E aqui é o booleano. Então ele só é assim, ó. Quando você clicar aqui, ó, é verdadeiro e falso, né? Como eu coloquei falso, ele é falso, entendeu? Se ele não tem nada, ele é negativo. Você pode usar isso dentro do próprio script, né? Se você abrir o script novamente, você pode colocar ele como falso. Eu coloquei falso, né, o nome falso só para explicar, mas na verdade quando você clica, você vai definir se é falso ou verdadeiro na variável, né? Então se você entrar aqui no programa, no Visual Studio, você pode colocar, por exemplo, falso igual false. Então vai ficar assim, public bool e falso igual falso. Então eu posso começar como falso, né? Sempre. E eu posso começar com true também. Eu posso colocar true aqui e vai funcionar também. Mas na hora que você for trabalhar aqui, por exemplo, você pode definir que é falso aqui dentro. Então você pode colocar que é falso aqui, né? Antes do jogo começar. E, e você também pode movimentar você pode trabalhar no direto na hora que o jogo estiver funcionando. Então, por exemplo, você pode tanto trabalhar com o falso e verdadeiro no jogo funcionando, entendeu? Então são todas as variáveis que você pode trabalhar com o jogo funcionando, tá? A gente chama de runtime. Então, toda vez que eu ouvir falar de runtime, você vai entender que runtime é quando o jogo está em funcionamento. Então, no caso do nome, você pode usar Maria, João, ou um texto qualquer, entendeu? Caixa, bola, entendeu? Não importa, porque ele é um string. E toda vez que você colocar o nome lá toda vez que você colocar o nome como por exemplo, no caso aqui do falso, você vê, lá aqui eu coloquei como
E juntinho, né, minúsculo e maiúsculo depois. Isso é bom para você diferenciar, por exemplo, se você quer fazer o E diferente do falso, então, por exemplo, se você quer fazer E falso, ele vai aparecer lá no aqui no no Inspector, vai aparecer como E separado falso, entendeu? E a mesma coisa do nome. Se você colocar nome de Maria e escrever lá nome com D maiúsculo e Maria com M maiúsculo, ele vai ficar. Eu vou só fazer esse exemplo, quer ver? Então, por exemplo, eu coloco aqui nome. Eu posso colocar. Isso é uma nomenclatura que a gente usa, né? Quase sempre. Nome de Maria. Aí, se eu salvar aqui, ele vai funcionar lá. Então ele funcionou o nome de Maria certinho e a gente vai colocar. E quando eu quero colocar o game objeto, tá vendo? Ele é um objeto, é um prefab, ele vai entrar certinho no que é um game object, entendeu? E se eu quiser colocar, eu vou criar um cubo aqui, né, para você ver. E esse é um transform, tá vendo? Ele é um transform, ele não é exatamente um prefab, porque eu posso modificar ele aqui, entendeu? O prefab já é um pouco mais difícil de você movimentar ele, mexer nele, tá vendo? Ele não tem muita opção aqui. Já no cubo ele tem muito mais opções, né? Você tem o material, a luz, né? E você também tem isso no game Object, mas é mais fácil de você trabalhar para você transformar depois em transformar em um prefab. Então o que que você vai fazer? Agora eu vou pegar eu vou pegar esse cube aqui, o cubo, e vou colocar ele aqui dentro. Ele aceita como transform. Note esses dois desenhos aqui. Esse azul é Game Object, tá vendo? É uma caixinha azul. E esse triangulinho aqui, que parece é um vetor, né? Y para cima, X e Y, Z, é um transform, tá? Agora, por exemplo, o dir que eu falo para você, você pode tanto trabalhar como número um, né? Por exemplo, sempre número um e número um, né? Então você vai ter, ele vai movimentar no X, ele vai no movimentar para frente um ponto, né? E a mesma coisa, um pixel para cima. Então aqui ele sobe e desce, tá? Então é X na linha horizontal e Y vertical. Então sempre tem que pensar nisso. O X é sempre horizontal e o Y vertical. Já no direção 3D, você vai ter que trabalhar sempre assim. Então é um no X, um no Y e um no Z. Então ele é um objeto que ele tanto tem a direção X, a Y para cima e a Z de profundidade, que é a profundidade do objeto. Você vai usar muito isso no 3D. Mas a gente pode usar também no 2D. Não tem problema. Se você quiser fazer um jogo, por exemplo, que o personagem está pulando e ele é 2D, você pode usar o Vector Z também para trabalhar. Mas então, esse é o básico o básico do básico para você entender como funciona o editor. E eu vou terminar esse vídeo aqui, porque ele vai ficar muito longo. Mas já por aqui você já tem uma ideia de como é o editor.